Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, amigas, sejam bem-vindos ao a transmissão ao vivo, né? Que é uma coisa que eu faço já há vários anos e sempre como atividade aqui do trabalho, né? Transmitindo direto do meu consultório e sempre tentando entender o que está acontecendo na clínica, né? Que está acontecendo na manifestação mórbida da comunidade, né? A manifestação patológica, porque isso informa muito. Se a gente entendesse o significado simbólico das doenças, o significado simbólico, né, dos eventos, né, do que acontece, dos adoecimentos. Eu escrevi um artigo em 2017 chamado A Doença como Oráculo, né? A doença é oráculo. Então, a gente que faz medicina, que atende os pacientes e que faz diagnósticos e que faz política pública e que faz política de saúde mental, né, que faz prática de saúde mental. Hoje, inclusive, é dia 18 de maio de 2026, dia da luta antimanicomial, que marca a luta contra os manicômios, né? Manicômio é lugar onde se aniquila a identidade da pessoa, é o lugar onde ninguém tem direito à própria identidade. O manicômio é lugar onde a pessoa perde o direito de se expressar. E isso pode ser qualquer relação, né? Qualquer relação que aniquile a identidade, né? Que aniquile a livre expressão. Qualquer relação que iniba, né, a pessoa de se expressar é relação manicomial. Quem fala isso é o Foucault, né? O Foucault ele fala isso, o manicômio é um lugar onde não há expressão, onde a pessoa tem a sua identidade aniquilada. A gente, para desenvolver a nossa identidade, a gente tem que se expressar. A gente, para conhecer o nosso espírito, para conhecer a nossa alma, a gente tem que se expressar. Se a gente não se expressar, a gente não se conhece. E hoje a internet, ela dá uma possibilidade inacreditável de expressão, né? A gente pode abrir uma live e conversar e dialogar e, né, falar o que pensa, documentar o que está vivendo, refletir sobre o que está vivendo. Só que, curiosamente, parece que o efeito que a internet tem, né, nesses últimos 20 anos que a gente está vivendo, acompanhando, eu trabalhando como médico, como psiquiatra, a internet neurotizou a humanidade, né? A internet nos deixou mais neuróticos. A internet nos deixou mais egocêntricos, né? A internet nos deixou mais narcisistas, né? Mais fixados na nossa própria imagem. E isso, nós sabemos da clínica, isso é uma defesa psicológica, né? Isso é uma defesa contra o sofrimento, né? A pessoa que se valoriza arrogantemente, que exagera em se valorizar, que se estima, se hiperestima, né? Que está o tempo inteiro se defendendo, se afirmando, ela faz isso para poder esconder as feridas que tem no próprio ego, né? E esconder os traumas, né? Tudo isso aí que está acontecendo, guerra, violência, manicômio disfarçado, manicômio químico, o diabo todo, é para esconder os traumas, meus amigos. Isso é que é o pulo do gato agora, a gente entender que... Mas isso que é desde o Charcot, desde o final do século XIX. Desde o final do século XIX que as experiências importantes em neuropsiquiatria estão sendo apagadas. A experiência do Charcot foi, né, um bom tema para debater no 18 de maio, mas eu acho que as pessoas estão com a memória apagada, né? Porque a própria Anísio da Silveira foi apagado, o Hotel da Loucura foi apagado, botaram lá um depósito de arte e tal. O Juliano Moreira foi apagado, né? O primeiro psiquiatra preto brasileiro que fez a reforma psiquiátrica em 1903, ninguém fala dele. O Osório Taumaturgo César, que foi o primeiro psiquiatra artista do país, lá em São Paulo, no Hospício do Juqueri, também foi apagado. Então tem alguma coisa aí que é uma charada de Charcot, né? Ou como o maior centro de doenças neuropsiquiátricas do mundo, que foi o Hospício da Salpêtrière em Paris, foi apagado. E o Charcot, para nós, é muito importante, nesse momento também é muito importante, porque ele foi pioneiro no teatro dentro do hospício, foi pioneiro, isso no final do século XIX, né? Lá por 1860, 1855. E o Freud, quando tinha 29 anos, em 1885, vai para Paris e estuda com o Charcot. E isso é uma coisa pouco, às vezes, valorizada
e poucas vezes compreendida na escola freudiana. Porque, inclusive, o filho primeiro do Freud chamava Jean Martin, em homenagem ao Charcot, e ele, em cima do divã, ali é o meu divã, né, o divã do Doutor Por Deus, em cima do divã tinha um retrato do Charcot, né, uma pintura do Charcot dando aula no hospital. Então, o Charcot foi o primeiro médico, performer, ator, caricaturista, desenhista, pintor, né, e ele trouxe muitos artistas, o Paul Ricoeur, que era genial, o Albert Londres, que era o primeiro fotógrafo da medicina, né? E ele abre essas experiências lá no Hospital Psiquiátrico da Salpêtrière, em Paris, e vai formar todo mundo, vai formar o Freud, vai formar o Babinski, o Binet, o Gilles de La Tourette, né? Vai criar a neuropsiquiatria moderna e a psicoterapia moderna. Até o século XIX, os possuídos pelo demônio estavam sendo queimados na fogueira. Esse aqui é o problema, a gente tem um hábito de queimar na fogueira, né? Então, o Museu da Nise está de pé lá, né? O Museu da Nise. A Nise foi apagada na medicina, né? A Nise foi apagada dentro da prática clínica, dentro da política de saúde mental. A Nise foi apagada nos currículos médicos, né? Aliás, os currículos médicos nunca incorporaram o que a doutora Nise propôs. Os currículos médicos nunca incorporaram nem o Juliano Moreira, né? Que é esse psiquiatra preto. Há uma questão aí, entendeu, Arthur? Há uma questão de uma negligência paradigmática, né? De que tudo que propõe um paradigma de saúde mental, né, de promoção de saúde, de desenvolvimento, acaba sendo negligenciado e acaba sendo reprimido, né, historicamente. A Nise é um exemplo disso. Mas o caso está acontecendo com ela nesse momento. A parte médica está sendo apagada, a parte científica está sendo apagada. Fica só negócio de arte, e isso não é o trabalho dela, né? O trabalho dela é um trabalho médico de pacientes, doenças mentais graves. E isso é o que... Aí depois que eu estudei mais a história da neuropsiquiatria, a gente vai entender que isso aconteceu com Freud, aconteceu com Jung, aconteceu com Charcot. Eles fazem desenvolvimentos muito importantes no campo da psicoterapia, da psiquiatria através da arte, da psiquiatria transcultural, e na sequência histórica há uma desarticulação da obra, né? As obras são desarticuladas, as obras são apagadas historicamente. Há fatores históricos, estruturais, o racismo científico, o racismo estrutural. O Juliano Moreira foi apagado fundamentalmente porque é preto e porque a medicina e a ciência que ele praticava e que ele desenvolvia realmente substitui essa nazi psiquiatria que está aí até agora, né? Drogando e encarcerando e apoiando uma política de polícia e encarceramento público e guerra, né? O mundo está em guerra. Então, um mundo em guerra significa a falência da medicina, significa a falência da psiquiatria, significa a falência da psicoterapia, quer dizer, significa que nós não estamos conseguindo dialogar, não estamos conseguindo unir os opostos, não estamos conseguindo gozar, não estamos conseguindo unir as forças masculinas e femininas, né? Não estamos conseguindo unir o céu com a terra, não estamos conseguindo unir as polaridades, né, criadoras da natureza, e aí dá em guerra. Dá em guerra e o que nós podemos dizer hoje, dá em guerra e masturbação da guerra, masturbação da dor, masturbação da morte. O que o Freud chamou de pulsão de morte, o que o Jung chamou da sombra, né? Então nós vivemos num momento muito sombrio. E a internet, que deveria ser usada para diálogos, né, como a gente está aqui dialogando e pensando essas questões, ela foi usada para guetizar, né? Eu tinha 17 anos quando comecei na internet, né, há 20 e tantos anos atrás, né, que é o tempo que a gente tem de internet. E o que se prometia, o que se pensava é que a internet iria ajudar a articular espaços públicos, né?
que iria ajudar a gente a organizar os coletivos, etc. Até ajuda, né? A internet, inegavelmente, ela ajuda a conexão, a comunicação, mas alguma coisa aconteceu que nós acabamos sendo direcionados para guetos, né? Nós estamos guetizados na internet. Esse perfil meu aqui do Instagram tem 13 mil seguidores atualmente. Então, agradeço aí vocês estão seguindo, né? Compartilhar e curtir. Agora, o que efetivamente aparece que está visitando para mim aqui é muito menos que isso, né? Quer dizer, os 13 mil estão direcionados por algoritmos, estão direcionados para grandes canais e grandes feudos, né, cyberdigitais, né? É um neofeudalismo digital o que nós estamos vivendo, né? É a captura da atenção, é a captura do tesão, é a captura da sexualidade, né? Tudo isso está sendo direcionado por algoritmos, né? Os desejos, os produtos, as coisas que nós queremos comprar, as coisas que nós queremos, né? O algoritmo já sabe tudo. E a gente vai sendo direcionado, né? E isso vai gerando um grau maior de desarticulação relacional, né? As relações vão ficando mais difíceis. Fica mais difícil de você conseguir ouvir, né? Se conectar, porque você está num modo de monólogo, né? A máquina, a internet e as doenças neuróticas e as relações competitivas e patológicas, elas são sucessões de monólogo, né? É um monólogo depois do outro, é um monólogo em cima do outro. O que a gente precisa é o oposto, a gente precisa de escuta e compreensão e comunicação. Escuta, compreensão e comunicação. Diálogo, né? Através do diálogo a gente consegue restaurar a nossa sanidade. A gente consegue relacionar com o mundo, consegue se relacionar com o próprio corpo, consegue se relacionar com a outra, com o outro, consegue se relacionar com o mundo, né? O padrão neurobiológico, o padrão cultural é esse, é relacional. Nós somos seres relacionais. A gente depende de relações, tudo é relação. A relação antecede as drogas. A relação antecede toda a organização humana, né? Salve, Kaique, lá de Franca. 5 anos de teatro por aqui. Hoje, 18 de maio, pela primeira vez, nasce espontaneamente uma cena real de cuidado da autonomia aqui no território, vivida no teatro dialógico. É isso mesmo, né? O teatro dialógico. 5 anos, né? 5 anos também já dá tempo para o inconsciente se manifestar, né? 5 anos já dá tempo para aprofundar as relações, para aprofundar as construções, né? É muito importante a gente trabalhar com calma. Quem tem método não tem pressa. Onde há urgência não há inteligência, né? Então a gente tem que ter calma. A gente tem que ter calma para raciocinar e pensar o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos raciocinando, qual é a nossa prática e como que a gente dispara relações terapêuticas, né? Como é que a gente consegue construir relações terapêuticas. De um modo geral, a gente pode falar que relações terapêuticas são relações dialógicas. São relações regenerativas. Quando você dialoga, você regenera, você recompõe, você aprende, você se desenvolve, você ensina, né? O diálogo é uma dança, né? E as relações que cansam, as relações que vampirizam, são as relações monológicas. A pessoa entra em relação com um pacote pronto. Ela já vem sabendo que não vai dar certo, que não vai ser legal, que não vai ser assim, que não vai ser assado. E isso gera um conflito, uma ruptura e uma quebra de energia. Isso é uma quebra de fluxo de energia, né? Nós somos feitos de fluxos de energia o tempo inteiro. A gente é feito de diálogo, a gente é feito da capacidade da gente se dialogar e dialogar com o corpo, dialogar com a nossa nutrição, dialogar com a nossa prática, com o nosso exercício físico, né? Dialogar com a nossa capacidade de se expressar, com a nossa capacidade de expressar o nosso diálogo, expressar a nossa mensagem, né? A nossa mensagem é o nosso espírito. É o que a gente entendeu. Quem não se expressa aprisiona o próprio espírito. O espírito fica preso na carcaça. E aí fica fetichizando tudo, vai cultuar a matéria ao invés de se libertar pelo espírito, né? A libertação vem pelo espírito, né? E o espírito é a nossa mensagem. Isso que eu estou fazendo aqui é a manifestação do meu espírito. Eu estou falando o que eu penso, falando o que eu sinto e falando o que eu aprendi na minha profissão, né? Falando o que eu aprendi no meu trabalho, né? Que é um trabalho, assim, atualmente
complexo de fazer psiquiatria, né, familiar, comunitária, psiquiatria clínica, no contexto de adoecimento coletivo, né, muito forte do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é um porto de escravos, fundado, né, no século XVI, e que nós não resolvemos essa contradição ainda. É uma cidade marcada pela crueldade, pela indiferença e pela desigualdade. Isso já dá sofrimento psíquico em todos nós, porra. Né? A gente não, a não ser que seja psicopata, que não tem empatia, que também está meio lotado, né? Tá meio epidêmico, especialmente nos gabinetes de governo. E aí é muito difícil a gente acreditar em saúde mental quando tá todo mundo alinhado com os psicopatas de gabinete, né? Muita gente, muito nazi se passando por Nise, né? Muito nazi se passando por Nise para montar no erário público, não é isso, meus amigos? Né? Vamos aqui cá entre nós, né? Já que nós estamos aqui no meu canal, né? A gente pode falar o que pensa. A gente está enfrentando uma inversão ritual, uma inversão cultural, uma inversão mental. O Brasil e o mundo hoje passa por esse processo de aprofundamento na sombra, né? Na guerra, na violência, na destrutividade, no crer que é possível destruir o outro, que é possível manipular o outro, controlar o outro. Isso é patologia, isso é doença. Isso é neurose, né, meus amigos? Isso a gente pega no consultório, a gente trata no consultório, né? A gente aborda no consultório. A gente não aborda a neurose na vida cotidiana porque ela te ataca, te come na hora. E ainda assim ela ataca. A patologia é atrevida. A patologia é abusada. A patologia é invasiva. A patologia ataca. E se você não tiver clareza para reconhecer isso e a capacidade de inverter o discurso da patologia, né? Em vez de ser um discurso negativo, destrutivo, violento, a gente propõe um discurso dialógico, que é construído no contexto, que é construído no presente, que é construído no momento do encontro, né? É um encontro terapêutico, uma relação terapêutica. E isso funciona para tudo, para dar uma transada, para namorar, para beijar na boca. É uma dança, né? Você guia, você é guiado. Você guia, você é guiado, né? E isso é que faz o diálogo se desenvolver e a relação crescer. As pessoas aprendem juntas, se desenvolvem juntas, se solidarizam, se apoiam, crescem. Tem amor, né? O amor é essa capacidade da gente crescer junto com os outros, da gente entender que o nosso desenvolvimento é o desenvolvimento dos outros e o desenvolvimento dos outros é o nosso desenvolvimento. Como disse o Freire nessa frase maravilhosa, ele fala: é impossível você pensar que você possa se desenvolver no subdesenvolvimento do outro. Enquanto você se desenvolve, o outro está regredindo, o outro está piorando. Isso é vampirismo, né? Isso é exploração, isso é colonização, né? Que a gente está doente aí de colonização. Então o sentimento do amor é o oposto disso. O sentimento do amor é o crescimento junto. Você cresce, você se desenvolve. E na relação, quando você estiver lá namorando, estiver lá com alguém, estiver, né, dando beijo na boca, estiver curtindo, é isso, é diálogo, é você dançar, é você se adaptar, é você estar em boa relação. Você só consegue se adaptar ao outro se você consegue se adaptar a você, né? Você só consegue conhecer o outro se você consegue conhecer a você. Se você consegue entrar em contato com o seu corpo, com sua vida, aí você consegue entrar em contato com o corpo do outro, o corpo da outra, né? A vida do outro, a vida da outra. Então, a saúde mental tinha que estar falando disso. O dia da saúde mental tinha que estar falando disso. Tinha que estar falando do dia da luta contra o manicômio, né? Então, se o manicômio é a relação onde a sua identidade, a sua expressão é aniquilada, o amor é a relação onde a sua identidade e a sua memória é desenvolvida. Essa é a chave, né? É a chave do baú para esse 18 de maio, dia da luta antimanicomial, dia da luta da saúde mental no Brasil. E eu não posso crer numa saúde mental que não discuta sobre sexo, que não discuta sobre amor, não discuta sobre relação, que não discuta sobre vida de família, vida familiar, vida comunitária, vida cultural, né? Que é o que nós estamos fazendo aí há 17 anos, desde o Hotel da Loucura. O Hotel da Loucura foi apagado, né? Eles engoliram o Hotel da Loucura lá no hospício, ficam
falando, né, de saúde mental. Então isso tudo é para a gente refletir que nós temos que nos relacionar bem. A gente tem que aprender a se relacionar bem. Aprender a amar é certamente uma das mais importantes missões da vida humana. Aprender a se relacionar, aprender a entrar em contato consigo, com o seu corpo, com sua realidade, com sua comunidade, com sua família. E aprender a se relacionar com o mundo e com o outro e criar junto. Saúde mental é a capacidade da gente criar junto. É a capacidade da gente construir coisas junto. É a capacidade da gente fazer melhor organização, né? Como diz o Baruch Spinoza, a gente passa de um estado de menor organização para um estado de maior organização. Um estado de menor comunicação para um estado maior de comunicação. Para um estado de menor êxtase para um lugar de maior êxtase. O êxtase é interno. O êxtase vem da relação. O êxtase vem da plenitude da relação. As relações, ou elas culminam em traumas, ou elas culminam em orgasmos. Como disse Donald Winnicott, o grande mestre da pediatria e da psiquiatria, da psicanálise, né? Então, nosso trabalho é fazer as nossas relações culminarem em orgasmos, culminarem em plenitude, culminarem em sinceridade, culminarem em desenvolvimento, em crescimento, em aprendizado junto, em vinculação libertária, né? Esse é o grande paradoxo do amor. Quanto mais profundo a gente se vincula, mais a gente se liberta. Quanto mais profundo a gente se entrega, mais a gente se liberta, e mais a gente liberta o outro, e mais a gente é acolhido, e mais a gente é compreendido, e mais a gente é capaz de cooperar consigo, com o mundo e com a natureza, que a natureza é cooperativa, né? A natureza está organizada para isso. Então, a nossa sociedade, ela adoece por causa da visão de mundo, né? As pessoas estão com uma visão de mundo muito torta, muito informada por paradigmas científicos lá do século XVII, né? Do mundo máquina, da astronomia do Galileu, né? Da matemática do Descartes, né? Do século XVII. Nem no Spinoza eles chegaram. Nem no Spinoza. O Spinoza foi apagado também. Quem reacendeu o Spinoza foi o Goethe, já no século XIX, né? 200 anos depois. Então isso é outra lição super importante que a clínica psiquiátrica ensina e a medicina ensina, que a história é feita de memórias e de apagamentos também, né? Os apagamentos às vezes falam mais alto do que as memórias, né? As ausências, as lacunas, os desaparecimentos, né? São sinais de trauma. Quando você está fazendo a anamnese do paciente e vai perguntando, né, num paciente que está lúcido, orientado, que está te contratando, que está cooperando com você, você vai conversando, vai, né, perguntando e vai fazendo um diálogo de livre associação, né, como a gente aprende aí com Freud, aprende com a escola hipocrática, né, do diálogo hipocrático. Então, tem uma hora que você pergunta, mas vem cá, e como é que foi a sua infância lá, né, na Vila da Penha? Aí a pessoa fala, eu não tenho uma memória da minha infância, nenhuma, eu não lembro nada da minha infância. Eu falei, opa, acende uma luz vermelha aí, porque tem trauma nesse campo. Nessa lacuna, o trauma sequestra memórias. As doenças sequestram memórias de modo geral. Se você tem uma febre, um delírio, uma pneumonia, você fica meio apagado, daqui a pouco você entra em delírio, você não vai lembrar do que aconteceu, de quanto tempo você ficou. Então é natural esse fenômeno do apagamento das memórias. E então isso é certamente um mecanismo, né, da produção das doenças em geral. Não só as doenças psíquicas apagam memórias, traumas apagam memórias, como as doenças físicas também apagam memórias e apagam a consciência, né? A gente precisa de linguagem e consciência ativamente engajadas para poder gerar memórias. A gente escreve, pinta, pendura quadro na parede, tira foto, tira selfie, publica, faz live para gerar memórias. E a gente está lutando contra o oblivion, né? Contra o apagamento histórico. Nós brasileiros estamos lutando para salvar a memória dos nossos cientistas, dos nossos médicos, dos nossos sacerdotes, dos nossos profetas, dos nossos lúcidos, dos nossos sábios. Porque os nossos sábios são apagados sistematicamente. E no lugar dos nossos sábios, da nossa sociedade, da nossa comunidade,
vem uma avalanche de mar de merda, de cultura de massas, né? Que a Paula, né, vai apagando tudo. Quanto mais você olha pro Big Brother, mais o Big Brother olha para você, e mais o Big Brother te conhece, mais o algoritmo te conhece, mais ele sabe o que você gosta, o que você não gosta. Esse ataque é sempre nas memórias, né, Agna? É um apagamento das memórias. Por isso que é super importante a gente se comunicar, se expressar. E é isso que eu também queria falar para vocês. Se expressem. Expressem suas opiniões, expressem suas experiências, expressem o que vocês estão vivendo, narrem a realidade, narrem o que vocês estão vivendo, porque senão a gente é apagado, a gente é triturado nesse liquidificador de cultura de massas, de que todo mundo é misturado, né? E é uma coisa muito homogênea, e poucas celebridades, né? São poucas celebridades que são adoradas, né? Por bilhões de pessoas ao mesmo tempo, no mundo inteiro. Hollywood domina o mundo com 120 máscaras, né? Com 120 atores. E esses 120 atores fazem 600 filmes por ano e eles dominam o mundo inteiro. Impressionante esse fenômeno, né? Do domínio da máscara. A dança é a expressão para o universo feminino. A dança é a base hominídea, né, Ana Fernandes? A nossa Ana, lá do Engenho de Dentro, né? A dança é a cosmos, a dança é do cosmos, né? A gente dança, nossa biologia está toda dançando em redes autopoéticas moleculares, né? A dança é a base da cultura hominídea, é a base da cultura primata, os primatas dançam. A Jane Goodall, que faleceu recentemente, observou os chimpanzés lá na reserva do Gombe, né? Na Tanzânia, dançando para o trovão, dançando para a chuva, arrancando galhos das árvores, dançando com os galhos das árvores, os machos fazendo isso e as fêmeas assistindo. Então isso é a saúde mental, né? É você dançar para a chuva, dançar para o sol, dançar para a lua, dançar para sua família, dançar para sua comunidade, reunir a comunidade em danças, reunir a família em danças, que nós estamos fazendo isso há milhões de anos. Estamos fazendo expressões coletivas há milhões de anos, né? Então a saúde mental ela tem que ter uma compreensão evolutiva, né? Isso na literatura chama psiquiatria evolutiva, né? Que é você entender a biologia evolutiva, que no nosso caso a gente entende a do Maturana, né? Do Humberto Maturana, que fala de uma biologia evolutiva cooperativa, uma mudança de paradigma, né? Estruturada que está acontecendo, e a gente vai fazer essa compreensão desse paradigma biológico, desse paradigma do que é um ser humano. O que é um ser humano? O que é? É um chimpanzé bípede sem pelo, bissexual e orgiástico. Né? É isso. É um primata, um grande primata bípede, que nem um chimpanzé bonobo, que nem um chimpanzé, que nem um gorila, que nem um orangotango, que tem sexualidade orgiástica. O mundo primata inteiro está fazendo orgia há 60 milhões de anos, né? A gente é que perdeu essa festa. E a gente é que caiu nesse fanatismo, nesse delírio, né? Eu coloquei a frase do Jung aí no Stories, no livro que foi publicado depois da morte dele, Presente e Futuro, que ele fala: o que é certo é que os dirigentes políticos estão escravos das suas próprias ficções, né? E isso aí é diagnóstico. Os caras estão escravos do próprio fetiche, escravos da própria loucura, escravos de um delírio organizado, né? E que, como hoje, né, dia 18 de maio, dia da luta antimanicomial e dia da saúde mental, o debate tem que ser esse: estamos sendo liderados por psicopatas? Estamos sendo o aparelho público está epidemicamente incidido por psicopatas? É verdade, está. Agora, também não começou hoje não. Isso aí já começou desde o primeiro século, né, meus amigos? O pessoal que veio para cá colonizar veio com arma, matando, estuprando, né, todo mundo. E isso ainda não foi assimilado enquanto trauma, né? Isso ainda não foi compreendido na história brasileira e ainda não foi compreendido na história da humanidade. As feridas coletivas, né, das guerras e das colonizações continuam ativas. Só basta ver o nível de violência urbana que a gente vive, né? Isso é consequência direta. Aliás, bater nas crianças, não batam nas crianças. E não sacaneiem as crianças. E não zoem as crianças, como gostam de fazer o tempo inteiro. Protejam as crianças porque serão adultos saudáveis, né? Agna falando.
assim como os neopentecostais no gozo macabro na espera do apocalipse. É um gozo macabro, exatamente. É um gozo com o lado sombrio, com a morte, com a negação, né? Com a negação do outro, com a negação de si, né? Negar o outro é negar a si. Matar o outro é matar a si. Também morre quem atira, né? Também morre quem atira. Cuidar do outro é cuidar de mim é cuidar do mundo, né? Se eu cuido de mim com qualidade, eu sou capaz de cuidar do outro. Se eu cuido de mim com qualidade, eu sou capaz de cuidar do mundo, né? Nós não podemos cair na armadilha de querer fazer a revolução só para fora, né? A revolução só para fora está fadada a fracassar. Né? Se você quer fazer alguma mudança, comece por dentro, comece pelo seu quarto, né? Comece lavando a louça, comece arrumando o seu quarto, comece arrumando seus afetos, né? Comece arrumando, entendendo seus afetos. Isso é Baruch Spinoza, né? O maioral, né? O mestre soberano, que em 1677 falou isso. Começa compreendendo os afetos. Pelos afetos, compreendendo os afetos já muda muito. E aí mais à frente na ética ele fala, os afetos são imagens. Preste atenção que os afetos são imagens. Os afetos, quando considerados em conjunto, se apresentam na forma de imagens. Então mudar as imagens é mudar os afetos. E a gente, através da compreensão dos afetos, a gente melhora o nível da nossa comunicação. A gente sai da fofoca, do ouvir dizer, que fica todo mundo correndo atrás do ouvir dizer, né? Dominados por Satanás, dominados pelo demônio. O demônio é isso, é ouvir dizer, a fofoca é a negação, tá tudo errado, é tudo mentira, né? Tudo informação invertida. E aí você abandona, né, o primeiro gênero de conhecimento, que é o ouvir dizer, segundo Spinoza, e aí você vai para o segundo gênero de conhecimento, que é a observação das relações históricas da natureza. É fazer anamnese, ouvir a história das pessoas, ouvir a história dos doentes. E aí você começa a ver as relações, você começa a ver as repetições, as reproduções regulares, a relação entre a parte e o todo e a parte. E aí começa a conseguir antecipar. Aí você começa a ter o prognóstico das pessoas e começa a ter o prognóstico das doenças e o prognóstico dos grupos, da sociedade, porque a história, ela tende a se repetir inexoravelmente, né? Há uma força conservadora na natureza, na biologia, no psiquismo humano, que tende a conservar as relações celulares e moleculares e psíquicas e sociais e coletivas, né? Então isso é ao mesmo tempo importante para a gente se manter vivo, né? A nossa fisiologia é toda organizada dessa maneira, mas isso tem um lado ruim, que a gente pode começar com essa coisa que a Águia está falando aqui, que é o gozo macabro, um gozo de repetição macabra, um gozo de repetição pela doença, um gozo de repetição pela desgraça, um gozo de repetição pela guerra, pelo assassinato. E isso é um problemaço de saúde pública, no dia da saúde mental, né, hoje. Isso é além do princípio do prazer, né, o princípio de morte. É o princípio, a pulsão de morte que o Freud falou, do Thanatos, né, do deus da morte. Então, e não é um deus da morte como Osíris, né, que é o deus que salva a alma, né, que vem restaurar a justiça, que vem restaurar a vida, né, no Egito. Ele é um deus que se alimenta de sangue, que se alimenta de carne humana. É o Dionísio sombrio, né? É o Wotan, como diz o Jung lá no Aspectos do Drama Contemporâneo, né, que é o livro dele de 45, que ele analisa a Segunda Guerra, onde ele fala dessas forças obscuras do psiquismo que emergem em momentos de crise, emergem em momentos de rupturas, de enfraquecimento da cultura, de enfraquecimento das relações entre as famílias, das relações entre as pessoas. E aí essas forças vão atuar e carregar as pessoas de maneira autônoma. Você vai ver que muitas pessoas não estão fazendo briga, estão brigando por automatismo. Tem pressa em discordar. Cuidado com a pressa em discordar. Cuidado com o ladrão de entusiasmo. Cuidado com essa pessoa que discorda antes de compreender. Porque isso é pulsão de morte. No nível psíquico, né? No nível muito leve. Até isso vai cair em doenças crônicas, em adoecimentos muito graves, em quadros onde as pessoas não se cuidam, onde elas se sabotam, onde elas vão
ter, né, aí vai aparecer os piores cenários de clínica médica, os piores cenários de doenças graves, de cânceres, né, de doenças crônicas combinadas, porque a pessoa não tem uma prática de promoção da saúde, porque ela goza com o sofrimento, ela masturba o sofrimento. E isso marca a sociedade ocidental, né? E isso marca a saúde mental, né? Isso marca hoje as sociedades profissionais, os médicos, né? As pessoas caíram doentes das doenças que elas juraram combater, que são as neuroses, né? As neuroses são as doenças psíquicas, as mais graves, as mais difíceis. A carga neurótica, quando ela é maior, produz quadros clínicos muito mais graves, muito mais complicados, muito mais difíceis de tratar e diagnosticar e evoluir, né, positivamente, porque a pessoa fica realmente presa no gozo da doença, né? E isso aqui é um dado importante que a gente tem que observar. Isso é a origem da maldade humana, né? O gozo pela doença. Quanto mais a gente conversar sobre isso, mais a gente consegue se libertar e afirmar essa questão, né, que é o tema de hoje, né, que é a questão da luta antimanicomial, da luta contra as instituições coercitivas, né, contra as instituições violentas que pegam o dinheiro público para usar de forma violenta contra as próprias famílias e as próprias comunidades, e refletir sobre isso também, que o manicômio ele se transforma, né, ele já não é mais só o prédio com grades, ele é também o neuroquímico em alta dose, né, a droga psicotrópica em altíssimas doses, como a se usa aí, à torta e à direita, é o eletrochoque que apaga as memórias das pessoas, que apaga a memória dos pacientes, das famílias, do povo, é a política de encarceramento em massa, que também apaga memórias, apaga a história das pessoas, não produz civilização, não produz porra nenhuma, produz só sofrimento e mais sofrimento, né? O que produz civilização é atender os doentes, é medicina, é cultura, é teatro, é música, é dança, é poesia, é construção cultural, né? Isso é que produz civilização, né, meus amigos? Aqui no Brasil, que a gente está precisando, né? Para sair dessa disputa de territórios. A gente não convive, a gente disputa territórios, né? A gente não ama, a gente diz que vai fazer e não faz, né? Então isso tem que acabar. Nós temos que ser um povo fértil, temos que ser um povo próspero. Temos que ser um povo inventivo, um povo criativo na arte e na ciência, na tecnologia e na construção dos centros urbanos, né? E não é essa coisa que a gente tem, que é tudo ao contrário, sai tudo errado, explode na cara de todo mundo, derruba, privatização do espaço público o tempo inteiro, sequestro do espaço público, gastos muito maiores em encarceramento em massa e polícia do que em saúde. Isso é colonização, isso é neocolonização. Então nós não podemos deixar de falar disso para refletir sobre saúde mental e para refletir sobre luta antimanicomial, que é isso. O manicômio é o lugar onde se aniquila a identidade. Qualquer relação onde a sua identidade for aniquilada, você vai pirar, vai ser reprimido, vai entrar na camisa de força, né? E qualquer relação que estimule a sua identidade, que estimule a escuta, que estimule o aprendizado, a criação mútua, o diálogo, relação de amor. O amor é isso, o amor é essa solidariedade, o amor é a saúde, né? Saúde é só amor, que é quando você se desenvolve, que é quando você cresce fisicamente e mentalmente e emocionalmente, e isso parece que é o antídoto para essa loucura toda mesmo, né? Como diz o Guimarães Rosa, um pouquinho de amor já é salvação da loucura, né? E a gente, nesse dia aí, 18 de maio de 2026, pensar sobre tudo isso que a gente está conversando e agradecer aí a participação. Eu vou fechando a live que eu vou atender agora, continuar aqui a nossa, o ofício, né, do enfrentamento do inconsciente humano, né? O mergulho no inconsciente, a descendência aos infernos da loucura, né? Mas com ritual, com método, com visão científica, com reprodutibilidade científica, dá para fazer. E hoje o problema não é mais a reprodutibilidade, né, científica. O problema é a gente conservar nossas memórias, porque as memórias estão sendo apagadas pelo mar de merdas da cultura de massas, que não tem memória de bosta nenhuma, é tudo, né, uma moda depois da outra, uma moda depois da outra. Valeu, Ceissa Cavalcante, obrigado aí pela audiência
E como nós estamos sob pesado bloqueio de algoritmos, peço a vocês que compartilhem, que divulguem nossos vídeos. Eu publico mais do que eu posso, assim, né? O algoritmo me bloqueia porque eu publico demais. Mas é isso mesmo, a minha preocupação é em documentar, a minha preocupação é em compartilhar o que nós estamos vendo, que é importante que as pessoas percebam. Ciência é isso. Ciência é você compartilhar os princípios comuns e as pessoas entenderem os princípios comuns e reproduzirem com a prática delas e falar, isso aí funciona mesmo. Foi assim, foi o Galileu lá no 17, foi o Spinoza aqui, a Nisa Silveira também acertou, o Einstein também acertou, né? O Juliano Moreira acertou, e é isso aí que é ciência. Valeu, Rodrigo! Obrigado aí pela audiência, e é sempre bom esse espaço de reflexão aqui e pensar sobre isso, que a gente tem que se expressar, se expressem, coloquem o que vocês estão vendo, narrem a própria realidade, narrem o próprio corpo, conversem, tudo se resolve na conversa, né? Dancem, né? Dançar é a base da biologia, da vida. E isso é que é luta antimanicomial também, né? Nós não podemos esquecer disso, que é a criatividade humana que nos salvou e é a criatividade humana que sempre vai nos salvar. Não é outra coisa, não. É a nossa capacidade de criar nós próprios e criar o nosso mundo. Um processo terapêutico bom, como eu aprendi com a Nisa Silveira, como eu aprendi com Jung, com Freud, que também fala isso, o Charcot, que era um grande criador, né, dentro da neuropsiquiatria, um grande artista, né? Charcot artista, como escreveu o aluno dele, o Henry Mays, na biografia dele pós-morte também, né? De 1895. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. A gente vai fechar aqui para tocar a nossa rotina clínica. Boa noite e bom dia da saúde mental. Amem, se expressem, se desenvolvam juntos, cocriem e saiam dessa de inveja, ciúme, ficar falando mal dos outros, brigando. Inveja e ciúme é projeção das nossas frustrações na imagem do outro. Olha para dentro e resolve suas frustrações, pede análise, faz diálogo, dança, faz teatro, que a vida melhora e a coisa evolui. Muito obrigado. Boa segunda-feira, boa semana, dia 18 de maio de 2026, dia da luta antimanicomial, dia da saúde mental, dia de mudar a nossa mentalidade e a nossa visão de mundo para uma visão de mundo mais cooperativa, mais biológica e mais saudável para poder avançar e nivelar a vida em alto astral. Muito obrigado.